Bora para a perguntinha da enquete, que tem a ver com o assunto de hoje. É uma das maneiras que você participa do programa, tá bom? Respondendo sim ou não para a seguinte pergunta. E eu vou colocar os homens também nessa participação, tá bom? Você, pai, que acompanha de perto a amamentação do seu filho, né? Você pode falar se a sua esposa ou se vocês tiveram dificuldades na amamentação. Acho que eu escrevi errado para vocês aí. Hashtag sim, hashtag não. Aí a gente consegue trazer esse assunto para vocês, tá bom? Então, você teve dificuldades na amamentação? Ainda tem? Teve ou tem? Você pode participar com a gente. O programa de hoje é para isso. É para a gente entender a importância desse agosto dourado. Toda vez que a medicina cria, né, todo esse movimento de um mês com uma cor, é porque realmente é um assunto que a gente precisa estar atento. O leite materno, dizem, e a doutora vai confirmar com a gente aqui, que é o melhor alimento do mundo. Será que a gente precisa, então, tirar um tempinho e vencer esses desafios que muitas vezes as mamães enfrentam? E os pais também? Doutora Melissa Quirino, que bom ter você aqui, mastologista, entende muito do assunto, por vivência, mas também por ser uma profissional capacitada, por trabalhar com isso. Doutora, que bom ter você aqui. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer passar esses próximos minutos, essa próxima hora, falando de um tema tão relevante. É o melhor alimento que existe no mundo? É isso que eles falam? Sim, sim, ele é muito completo, né? Ele tem sais minerais, então mata a sede do bebê, ele tem anticorpos, né? E há uma mudança aí desse leite, né? Logo que nasce e os próximos dias, então passa muito anticorpos para o bebê. Ele também alimenta porque tem um açúcar de fácil digestão. Então, realmente, é um alimento completo. É interessante a doutora comentar sobre essa mudança do leite, doutora, porque eu sei que tem um termo em inglês que é golden hour, gente. Golden hour em inglês quer dizer hora de ouro. Eu não sei se no português também o pessoal da medicina usa esse nome, né? Fala que essa primeira hora, quando a criança nasce, é importantíssimo ela já ter esse contato com a mãe, né? É uma prática que vem sendo feita, é importante também? Sim, a gente já tem essa nomenclatura chamada hora dourada, é a primeira hora de nascituro do bebê. Então, ela é uma hora muito importante para você aumentar o vínculo mãe-bebê. E sabe-se que esse vínculo, ele protege contra várias intercorrências, né? Diminui o estresse, aumenta a chance do útero materno contrair mais rápido, porque você estimula a amamentação mais precoce, né? O ato de amamentar estimula a contração uterina, o útero tem que voltar à sua posição normal após o parto. Você tem ali um estreitamento do contato mãe-filho. Nessa primeira hora, aumenta muito a chance de sucesso da amamentação também. No decorrer dos próximos meses. Sim, sim. E, gente, é lindo de pensar na natureza, né? Eu fico chocado, eu acho tão lindo, assim. Eu como uma pessoa que acredita em Deus e acredito que Deus que criou, enfim, eu acho, assim, uma manifestação... Eu até me emociono quando eu vejo mulheres na rua, e a gente pode até conversar sobre isso, amamentando, né? Que eu acho lindo essa liberdade que tem que ter. Mas eu acho lindo porque é um privilégio da mulher, que a mulher tem, né? De vivenciar isso. E é tão rico você ver essa ligação. E é interessante saber que essa primeira hora, então, se ela for bem sucedida, o bebê sozinho ele já entende que ele precisa, é algo da natureza, instinto? Então, nessa hora dourada é preconizado que o bebê nasça e seja colocado precocemente em contato com o abdômen e o seio materno, né? Ele é colocado aqui nessa posição e isso ajuda a manter a temperatura, né? Ele tem muita hipotermia, o bebê quando nasce, ele tem que ser bem aquecido, então o corpo da mãe já aquece. Você tem os benefícios que eu falei da redução do estresse materno. Para o bebê também, os batimentos cardíacos vão se normalizando ali, né? O cordão umbilical vai perdendo o seu fluxo, porque o bebê está numa altura maior do que a placenta, então pode ser clampeado o cordão sem muita dificuldade. E o bebê é um pouco instintivo procurar algo para sugar. Sim. Então, o bebê ele tem esse instinto de sugar. Que gracinha. Então, às vezes, você dá o dedo para o bebê, ele suga o dedo. Nossa, eu já vi, já até quando fizeram o exame de ultrassom, a criança chupando o dedo no ultrassom. Não sei se a doutora já viu, eu vi na internet. Mas é um pouco diferente desse instinto quando nasce, tá? Mas, assim, o sugar é um instinto. Então, o que você apresentar para esse bebê, ele vai sugar. Então, se você apresentar a chupeta, ele vai sugar. Se você apresentar o peito materno,
ele vai Que sugar. graça. Se você oferecer a mamadeira, ele vai sugar. sugar. E ele vai criar uma intimidade com o que você oferecer. Sim. Então, nessa hora dourada, oferecer o seio materno, que é o principal dessa primeira hora, ajuda muito, né, em N coisas. Eu citei algumas aqui, mas existem vários benefícios, né, que vão além de estreitar o vínculo mãe-bebê. Né? Existem benefícios para o organismo materno e para o organismo do bebê também. Pode até reforçar um pouquinho mais esses benefícios. Olha, e você, mamãe que está me assistindo, fala assim, ele acha bonito porque não foi ele que amamentou. Porque se tivesse sido ele, eu sei que a amamentação às vezes é muito romantizada. Então, no programa de hoje, a gente quer entender as dificuldades, os maiores desafios que uma mãe acaba enfrentando nesse período tão importante para ela e para o bebê. A doutora está aqui para responder as suas perguntinhas. Então, se você quiser desabafar, falar como que foi, ou está sendo também essa parte da amamentação, fique à vontade. A gente quer te ajudar. O importante é a mensagem ser bem reforçada, que realmente o leite materno é o melhor alimento do mundo para o seu bebezinho. Quero lembrar da nossa enquete, acho que agora deu para arrumar a perguntinha ali para todo mundo, né? A pergunta é a seguinte, para você responder, hashtag sim, hashtag não na tela, por favor. Você tem dificuldades na amamentação ou você teve dificuldades na amamentação? Quem lembra aí? Às vezes a pessoa faz tanto tempo que nem lembra direito, né? Hashtag sim, hashtag não. A nossa vontade é ajudar você a destacar o Agosto Dourado. O mês que vem trazer essa pauta, né? A importância do leite materno para a criança e da amamentação para a mãe também. A doutora Melissa Quirino está aqui respondendo nossas perguntinhas. Ela é mastologista e tem pergunta do açaí. Vamos assistir. Estou aqui no Açaí Colinas com a Eneida, conversando um pouquinho sobre amamentação. Ela tem 2 filhas, é isso? Isso, 2 filhas. Então é experiente no assunto. Aí eu pedi para ela uma dica para você em casa, de repente, mamãe de primeira viagem. Qual dica importante que você dá? Sempre procurar apoio do pediatra, da família, dos amigos. O apoio é super importante. Doutora, rede de apoio é importante? Extremamente importante. Muitas mulheres descontinuam a amamentação justamente por não terem essa rede de apoio, porque demanda tempo. O bebê, quando ele nasce, ele não está com a musculatura, né, da bochechinha tão possante. Por isso que a gente sabe que o bebê vai crescendo e mamando no peito, ele vai ficando o quê? Com o rosto redondinho. Ele vai ficando com a musculatura possante. Mas no início ele demora para mamar. E aí imagina, ele fica lá 30, 40 minutos, às vezes, em cada mama. E sobra muito pouco tempo para essa mulher se alimentar, tomar água. Se ela tiver que cuidar das tarefas domésticas, fica ainda mais complexo. Então, uma rede de apoio dentro de casa, né, com a sua família, eu acho que metade do sucesso do aleitamento materno vem disso. Minha opinião pessoal, enquanto médica, de ouvir o relato das pacientes e suas dificuldades, porque elas ultrapassam as dificuldades de dar mamar. Elas envolvem dificuldades sociais também. É interessante a gente focar um pouquinho nessa rede de apoio, até para abranger todo mundo que está assistindo o programa. Você, pai, você quando teve o seu filho, sua filha, você conseguiu ajudar a sua esposa? Ou tem essa vontade, você que está passando por isso? Porque é importante o papel do pai, dos avós neste momento, né? Porque realmente precisa abraçar. Porque são coisas do dia a dia mesmo, que seria essa rede de apoio. Você comentou da água, por exemplo. Às vezes a mulher está ali, né? E deve até cansar, né, gente? Ficar o tempo todo ali com o braço. Eu sei que tem a almofada para amamentação, tem gente que tem a poltrona, mas tem gente que não tem também toda essa, né, esses artifícios, né? O que seria esse dia a dia que a pessoa pode ajudar, maneira prática, pela sua experiência? Olha, de maneira prática, eu acho interessante, assim, alguém que possa e, às vezes, ajuda a fazer uma comida, né, deixar algo pronto para aquela nutriz. Da parte do marido, né, compreender que ela vai estar num momento de muita dedicação para o bebê, né? Claro sem que cobranças, né? Sem cobranças. Vocês entenderam, gente? Sem cobranças. Que às vezes, assim, quer disputar a atenção com o bebê, né? Por Complexo favor. isso, né? Eu imagino que toda mulher tenta dividir a atenção, né? Eu, particularmente, fui mãe 2 vezes e quando eu tive o segundo filho, tinha o primeiro filho também. Sim. Então, assim, a mãe nunca quer desassistir a família. Ela, muito pelo contrário, ela quer assistir a todos. E justamente por não conseguir fazer isso como fazia anteriormente, isso pode gerar uma certa frustração. Então, coisas práticas do dia a dia, alguém que cozinha, alguém que passe horas lá com ela, ajude a trocar um bebê, botar para rotar enquanto
ela estica um pouco, toma um banho mais demorado. Enfim, é a presença dos amigos, a presença da família, né? Claro que respeitando a individualidade de cada um, existem mulheres, existem casais que não gostam muito disso. Existe a questão, às vezes, do relacionamento com a sogra, com familiares, que pode ficar um pouco truncado. Tanto um lado quanto o outro, às vezes, não facilita muito, né? Então, mas assim, respeitando essa individualidade, eu acho que soma. Tá? E eu acho que acho que é o momento de sobrepor também essas coisas, né, gente? Se você fala que a sogra não sei o que, você tem que ver o seu lado também. Você faz a sua parte, que é o momento de sobrepor qualquer desavença, pensando no bem do bebê e da mãe. Vamos falar um pouquinho sobre a amamentação em si, a parte mecânica. É normal uma mulher sentir dor na hora de amamentar? É aceitável? Então, a dor pode acontecer no início, né? Logo que o bebê pega o peito. É uma dor do início da mamada. Principalmente quando é logo que nasce, isso é mais frequente, até porque até ajeitar a posição, podem ter fissuras mamilares, que é pequenas rachaduras, né, no mamilo feminino da mãe. Isso pode ter algumas dificuldades ali e ficar meio machucado, então essa dor fica mais proeminente. Mas a pegada estando correta, não havendo fissuras, a tendência é que conforme a amamentação transcorra, essa dor desapareça. Perfeito. Se aconteceu a fissura, o que fazer? A doutora já responde, mas se você em casa passou por essa situação de fissura no mamilo, manda pra gente a sua dica. Eu sei que tem gente que passa a casca de banana, abacate, e pra criança, o que ela pode ter contato também? A doutora já explica, tá bom? Bora pro resultado da nossa enquete? A pergunta era fácil. Você teve ou tem dificuldades na amamentação? Vamos lá, para quem lembra, para quem está vivenciando por enquanto, o resultado é o seguinte, 60% dizendo que não e 40% dizendo que sim. Obrigado pela participação de todos. A gente está reforçando aqui a importância, junto com a doutora Melissa Quirino, que é mastologista, a importância da rede de apoio, o quão é importante também amamentar. E tem mais perguntinha para a doutora agora, direto do Açaí. Estou aqui no Açaí Colinas com a Lucineide conversando sobre o tema de hoje. Já faz tempo que você amamentou, né, minha amiga? Sim, 26 anos atrás, meu primeiro filho. Aí você estava comentando comigo que foi muito puxado. É uma fase realmente puxada para a mulher difícil, né? E você precisou parar de mamar um pouco antes. Sim, no caso do meu primeiro filho eu tive que trabalhar, mas já na minha segunda filha eu já amamentei mais tranquilo. Vamos entender um pouquinho isso com a doutora? Porque realmente é uma realidade. Muitas vezes a mulher precisa voltar ao trabalho. O que fazer, doutora? Então, voltar ao trabalho impõe uma nova dificuldade para a amamentação, né? Mais um obstáculo. Realmente, você poder ficar em casa, né? Pensando na livre demanda e só dedicada àquele bebê nos 6 primeiros meses de vida é um sonho, né? Mas não é uma realidade para muitas mulheres. Mas é possível manter a amamentação nesse cenário, né? É claro que muitas vezes vai ter que entrar um complemento, né? Mas não quer dizer que a mulher precisa descontinuar a amamentação. Ela pode amamentar às vezes de manhã antes de sair de casa, à noite quando chega, tem os finais de semana, feriado. Então, assim, voltar a trabalhar pode ser um problema, mas não necessariamente. Você pode, às vezes, conciliar. Porém, para algumas mulheres, realmente acaba encerrando, porque a produção de leite diminui muito, né? Entendi. E dependendo da afinidade do bebê ali com a mamadeira, tudo mais, às vezes ele acaba que o peito vai ficando... De lado mesmo. De lado mesmo. A correria do dia a dia também, né? Enfim, quando volta a trabalhar, cada mulher sabe de sua jornada quando chega em casa. Sim. Então, realmente é mais um obstáculo, mas quando possível dá para tentar conciliar ali. Doutora, vamos ajudar algumas perguntinhas que chegaram a responder também, então? Obrigado pela confiança aqui no programa. A primeira pergunta, na verdade, é um depoimento / pergunta. Na tela, por favor, a Evelyn. Aleitamento materno. Minha dúvida é que tenho gêmeos meninos com 10 dias. Olha, bem cedinho. Parabéns, minha amiga. É normal eles amamentarem entre 10 a 15 minutos? Ou vai muito do leite quando tem bastante? Então, não existe um tempo correto para o bebê permanecer no peito, né? A mãe deve, um indicativo de que está tudo bem, que esse tempo está adequado, é se as mamas estão esvaziando. Então, após a mamada, tem que palpar para ver se esvaziou, tá? E, principalmente, o bebê está tendo ganho de peso? Isso é importante. Isso é importante, porque se a amamentação está eficaz, ele vai estar ganhando peso.
Evidentemente que cada pessoa nasce com um potencial, Sim. né, a ser desenvolvido de altura, de massa muscular, Parte genética mesmo. parte genética. Ótimo. Então, existem nenéns que nascem maiores, existem nenéns que nascem menores, mas todos devem ganhar peso dentro de uma curva de normalidade que é acompanhada pelo médico pediatra. Então, é importante as visitas periódicas ao pediatra, né? Logo que nasce, né, e depois aquelas outras programadas de puericultura. Interessante, doutora, porque eu estava pensando aqui na questão que eu já ouvi, meu leite é fraco, meu leite não está sustentando a criança, ou a criança não está engordando. Existe leite fraco e leite forte materno? Não, o leite é sempre forte. O que pode variar entre as mulheres é o volume, né, de produção. Existem mulheres, de fato, que produzem mais e mulheres que produzem menos. No início da gravidez, a mama cresce bastante e isso tem a ver com o desenvolvimento dos lóbulos mamários, que é onde é produzido o leite. A gente sempre fala que a mama completa o seu ciclo de desenvolvimento com a gravidez e com a amamentação. E nesse momento a mama cresce, ela aumenta de volume, que é para a produção de leite. Só que a produção de leite, ela não tem só esse estímulo. A própria frequência do bebê mamando, número de horas de sono dessa mãe, alimentação dessa mãe, quantidade de ingesta de água, é importante que a mulher tome bastante água, tudo isso influencia o volume de leite, tá? Existem questões também do bebê, de problemas de saúde do bebê, que às vezes também podem atrapalhar a amamentação. Uma delas é a questão do frênulo da língua mais curto, então o bebê tem dificuldade de mamar, isso pode ser visto, né, através do não ganho de peso, o bebê às vezes tem uma língua em formato de coração, né, e você acaba suspeitando disso quando você vê que o posicionamento está adequado, a mãe tá legal para amamentar, ela tá com uma boa produção láctea e o bebê tem dificuldade. Quando acontece isso, o que é feito? Dá um piquezinho no freinho do bebê? Isso, um odontopediatra faz isso habitualmente em consultório dentário. Então é importante também ter esse olhar de que às vezes está tudo bem com a mãe, mas não está tão bem com o bebê. Né? Interessante a gente falar também, doutora, sobre a fissura. Eu fiquei em aberto com isso, né? Infelizmente a pessoa teve a fissura na mama, né? O que fazer e o que não fazer também. Então, não há necessidade, a princípio, de passar alguma medicação. O próprio leite materno pode ser passado no final da mamada, a mãe aperta um pouquinho para sair leite, espalha e, se possível, deixa secar na luz solar, tá? Geralmente isso é suficiente para cicatrizar. Não se recomenda colocar banana, casca de banana, como você citou, que é muito comum. Até abacate, gente, porque é gorduroso, falavam que era bom. Exato. Mas eu penso na criança, não sei. Atualmente existe, né? Isso não está disponível na rede pública, também não é pago pelos convênios, que é fazer ali uma luz pulsada, um laser, que ajuda a estimular a cicatrização. Sim. Não é algo de alto custo, muitas consultoras de amamentação, né, que são às vezes técnicas de enfermagem, enfermeiras, ou até mesmo algumas fonoaudiólogas, dispõem desses aparelhos e fazem essas aplicações. Ajuda bastante a cicatrizar, acelerar a cicatrização, mas se você não tem condição disso, você pode usar o seu próprio leite materno, tá? Ótimo. E não se recomenda pomadas, outras coisas além disso que eu falei, tá? Em casos muito selecionados, às vezes até usa-se, tá? Mas aí é sobre supervisão médica, caso a caso, né? Tem que avaliar. Seguindo o programa aqui agora com as suas participações. Está conversando sobre agosto dourado. Doutora Melissa está respondendo as suas perguntinhas. A próxima pergunta é da Regina, um comentário que ela faz aqui. Boa tarde, Regina, obrigado, viu? Fala sobre as visitas nos primeiros dias depois do parto. É muito incômodo para a mãe receber visitas e também quanto à contaminação para o bebê. Interessante. Então, não se recomenda, né, que saia de casa, vá em locais com aglomeração de pessoas com bebê recém-nascido. Pelo menos é de bom tom esperar que esse bebê tome as suas primeiras vacinas, né, quando completa um mês de vida, tá? E também não é legal a aglomeração ir para dentro da casa daquele recém-nascido, né? Eu falei da rede de apoio, é claro que ali é uma rede mais restrita e o bom senso dessa rede também, ninguém vai gripado, por exemplo, ninguém vai com febre, né? Ninguém vai tossindo. Eu lembro quando a minha mãe me ajudava,
ela levava uma blusa limpinha, porque ela trocava roupa quando chegava na minha casa, Boa. porque ela ia ajudar a segurar a neta. Então, assim, todos esses cuidados são importantes porque esse bebê, ele ainda não nasceu com todos os anticorpos que ele precisa. O leite materno ajuda a compor boa parte disso, mas existe uma outra que tem a ver com a convivência, tem a ver com a vida externa e também que é das vacinas. Isso, e que esse bebê ainda não tomou, né? Ele só tomou aquela da BCG quando nasce. Então é interessante ter esse bom senso, né? Espera mais um pouquinho para fazer a visita, para levar um presentinho, né? É muito comum, às vezes, ter um pico de gente visitando aquela nutriz e depois todo mundo esquece dela, né? É verdade. Todo mundo ajuda ali naquele primeiro momento, depois esquece. Eu deixo a criança, sei lá, não vou falar que engatinhar, mas lá com 5, 6 meses que eu começo a querer aparecer na vida das minhas amigas. Já é uma Só falo época pelo mais WhatsApp. É um cuidado que a gente tem e a gente sabe que não é fácil, né, gente? Que a mulher vai receber a visita em casa, às vezes acha que vai ter que se arrumar um pouquinho. E a mãe nessa hora não quer fazer nada, né, gente? Tá com o cabelo bagunçado e merece também ter esse momento dela. Tem mais participação interessante, até pra gente reforçar a questão da água para a gestante. A perguntinha é a seguinte, a Odete. Amamentei 5 filhos sem problemas. Que bom, Odete, parabéns. É muito importante, não existe mãe que não tenha leite. Basta tomar água. Realmente a hidratação para a mãe é muito importante? Sim, muito importante. Dá sede amamentar? Porque eu já vi assim, nossa, dá uma sede forte, é real isso? Eu acho que isso varia de mulher para mulher, mas mesmo que ela não tenha sede, ela deve tomar água. Então, assim, em torno aí de 3 litros de água por dia, né? Muito mais do que é recomendado para um adulto, que é 30 ml por quilograma de peso. Então, assim, para quem está amamentando, esse volume realmente tem que ser bem maior do que o normal. Mas o que pode causar essa falta de leite? Vamos só pensar nessa questão, até pensando na alimentação, ou esse leite vai diminuir. Existe algo que a mãe faz que vai prejudicar essa produção de leite ou não? O estresse é uma condição importante, além dessa questão da falta de ingesta hídrica, tá? Então, o estresse é um ponto importante. E a frequência que esse bebê mama, tá? Então, quanto mais esse bebê mama, mais ele estimula a produção láctea. A mama, ela não é um estoque, ela é uma fábrica. Ela produz mediante demanda. Então, se o bebê mama muito poucas vezes, né? Ah, meu leite está acabando, eu estou dando mamadeira. Então, mas se você está deixando de dar o peito e dando a mamadeira, a produção vai diminuir. Entendi. O estímulo realmente o estímulo é o principal gatilho para a produção, né? E outros fatores, como já falamos, ingesta hídrica, alimentação, né? Até emagrece amamentar, porque queima caloria, mas não é para comer com qualidade, né? É comer bem, com qualidade e beber bastante água. Doutora, eu não sei como é que tá isso aqui no Brasil. Tem alguma amiga que já comentou que fez isso, né? Que tira o leite para deixar para a criança, caso que vai trabalhar. Isso é bacana. Qual o cuidado para quem guarda, cuida desse leite? Tem que pôr na geladeira? Onde que fica? Então, é interessante, tá? A mulher pode fazer uma ordenha com bomba ou então manual e coletar esse leite, tá? Quando esse leite vai ser usado em casa, a gente não faz a pasteurização. Então, um frasco por vez. Então, faz a ordenha, fecha aquele frasco e põe no congelador, tá? No congelador. Isso, e ele não aguenta ficar meses, não, tá? O estoque, aí, salvo engano, acho que é 2 semanas, tá? Ah, tá. Mas aí para descongelar como que é? Tem que deixar fora da geladeira? Leite, banho-maria. Banho-maria. Banho-maria Não para vai pôr no descongelar. micro-ondas, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Banho-maria e cuidado com a temperatura para não ofertar quente para o bebê. Tá. Quando a mulher tem um volume excedente, vai fazer a doação, o Hospital Municipal aqui em São José, ele coleta. E como o leite vai ser pasteurizado, né, você pode ir coletando e sempre colocando no mesmo frasco. Sim. Né? Mas para essa coleta em casa, o frasco tem que ser muito limpo, então você pode usar esterilizadora de mamadeiras, tá? Existem frascos de plástico livre de BPA, que são adequados para serem usados para isso e podem ser congelados, né? E você vai, conforme o volume do seu bebê, né? Às vezes, numa primeira vez, você não tira o volume suficiente, numa outra vez você tira mais. E você vai vendo, conforme vai trabalhando e o tempo vai passando, esse bebê vai tendo uma demanda maior. Mas é importante, quando está em casa com o bebê, ofertar o peito, porque senão vai secar o leite.
Doutora, tem sabe o que eu jeito. achei interessante? A doutora comentando aqui comigo no intervalo, ela faz parte do projeto Casulo, né? Isso. Tão fortemente ali. Vamos só até deixar esse recado, porque muitas vezes a pessoa não tem uma rede de apoio, ou está com medo, quer se preparar também para amamentar. Você pode, na câmera 2, só fazer um convite para as pessoas conhecerem, até frequentarem? Então, olha, para você que está gestante, eu acho importante já se interessar pela amamentação, ler a respeito, se informar, tá? Eu noto que existe, assim, uma preocupação com a amamentação apenas quando o bebê nasce. Verdade. Mas essa preocupação, ela fica em segundo plano durante a gravidez. E você pode, para quem tem condição, ter uma consultora de amamentação. Muitas fazem um plano de atendimento, que é durante a gravidez e após o parto. E para você que não tem, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos dispõe de um serviço gratuito que funciona sobre livre demanda, pode ser marcado ou não, que é o projeto Casulo, já é bastante antigo, muito consagrado aqui na nossa cidade, onde nós temos as consultoras de amamentação que prestam um trabalho muito relevante para a população. E necessário, né, gente? Doutora, muito obrigado por trazer as informações, por essa dica tão importante também. Portas sempre abertas para você. Obrigada, foi um prazer. Olha, a gente segue então a semana com assuntos interessantes. Estamos no mês de agosto, tem gente que é supersticiosa, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, eu sou Isabel Fogaça, eu sou taróloga e amanhã estarei no programa Falando Nisso para falar sobre as energias do mês de agosto. Será que as energias do mês de agosto realmente são densas? E se sim, como fazer para se proteger? Eu vou te contar absolutamente tudo no ao vivo, então é importante que você participe. Até lá! Olha, vai ser interessante. O pessoal fala que agosto é mês do cachorro louco. A gente vai entender tudo isso, por quê? E também como se proteger de energias que não são bacanas. E a gente quer a sua participação. Beijo forte, excelente semana, fica com Deus. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.